Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sou o Matheus Martins e fiquei responsável pela disciplina de História Geral nessa temporada do cursinho Ideia. Bom, sou graduando em História pela Universidade Estadual do Ceará, UES, do campus de Lima do Norte, da Faculdade de Filosofia Dom Aureliano Matos, FAFDAM, e estou atualmente cursando meu quarto período. Espero que essa experiência seja oportuna não só para mim, enquanto futuro professor, e que busco através do cursinho angariar experiências para a minha vida de docente, mas assim como vocês que são aí vestibulandos e que estão pleiteando uma vaga na universidade. Então vamos juntos e vamos alcançar nossos objetivos juntos, né? Bom, então a disciplina é História Geral e o conteúdo de hoje é a Antiguidade Oriental, Mesopotâmia. E aí vocês podem me perguntar, Mateus, mas a Antiguidade Oriental a gente costuma dividir entre Mesopotâmia e Egito Antigo. Pois é, só que são assuntos que envolvem tantos elementos que eu decidi por dividir o conteúdo de Antiguidade Oriental em duas aulas, que é a primeira aula, no caso hoje, falando sobre a Mesopotâmia, e uma aula posterior falando sobre o Egito Antigo, né? Então, em se tratando de Mesopotâmia, os tópicos da nossa aula serão os seguintes. A nossa aula será dividida em três momentos distintos, né? O primeiro momento será a discussão sobre o significado da palavra Mesopotâmia e, consequentemente, a gente debatermos onde é que essa região se encontra localizada, onde é que ela se encontrava localizada. E um segundo momento, após desmistificar o significado da localização da Mesopotâmia, iremos aí procurar destrinchar as principais características econômicas, políticas, religiosas e sociais dessa região. E, por último, mas não menos importante, né, iremos tratar sobre os principais elementos que constituiu cada sociedade dessa região, no caso os sumérios, os acádios, babilônicos, assírios e caldeus. Então, pessoal, quando no vestibular vocês se depararem com uma questão que fala sobre Mesopotâmia, lembrem-se logo, a Mesopotâmia não era uma cidade e muito menos um estado. A Mesopotâmia era uma região localizada no Oriente Médio e Nordeste da África, ao qual foi responsável pelo desenvolvimento das primeiras civilizações da humanidade entre o quarto e o terceiro milênio antes de Cristo. A Mesopotâmia é uma região banhada por dois rios, que no caso é o rio Tigre e o rio Eufrates. Então, por isso, o nome Mesopotâmia. O nome Mesopotâmia significa entre rios. Então, observem aqui no mapa ao lado que toda essa região, o primeiro mapa, o mapa de cima, que essa região avermelhada, no caso, a porção de terra que se encontra entre os rios e a porção de terra que se encontra ao redor dos rios, tudo isso compreende a Mesopotâmia. Se a Mesopotâmia existisse nos dias atuais, algo que não existe mais, compreenderia a região da Síria, do Iraque, do Kuwait e do Irã. Então, pessoal, como eu disse para vocês, a Mesopotâmia foi a região responsável pelo desenvolvimento das primeiras sociedades humanas, né, da qual se tem conhecimento. E esse desenvolvimento dessas cidades irá acontecer na Baixa Mesopotâmia, que é uma região plana, né, da Mesopotâmia, porque existem relatos de que desde a nossa pré-história já existia algum tipo de vida humana, mas nada algo muito complexo na Alta Mesopotâmia, né? Só que esse estilo de vida ele vai se tornar algo complexo a partir da Baixa Mesopotâmia, que é essa região mais plana, né, e consequentemente uma região mais próspera por conta da estia dos rios, né, que é o rio Tigre e o rio Eufrates. Então, pessoal, o desenvolvimento das primeiras cidades mesopotâmicas acontecerá, melhor, o desenvolvimento das primeiras cidades na Mesopotâmia acontecerá na Baixa Mesopotâmia, no caso, no terceiro milênio antes de Cristo, com os sumérios, que são povos que irão vir do deserto em busca de terras cultiváveis, de terras que deem a ele a possibilidade de desenvolvimento da vida, e vão encontrar na Mesopotâmia o lugar ideal. Só que quando a gente fala em Mesopotâmia, há algo muito importante, que é justamente, como eu disse para vocês, a relação com os rios, que é muito presente com essas populações. Então, geralmente, as sociedades que se encontram presentes na região da Mesopotâmia são as chamadas sociedades hidráulicas. Por que são sociedades hidráulicas? Porque são sociedades que desenvolveram técnicas de controle sobre a água dos rios. Porque imaginem só,
as cheias poderiam ocasionar aí, pessoal, destruição das moradias, das lavouras, ou seja, as cheias poderiam ser algo devastador em se tratando da vida humana daquelas sociedades que ali estavam constituídas. Então, as sociedades que irão se desenvolver na Mesopotâmia, assim como o Egito, ao qual iremos tratar na próxima aula, são as chamadas sociedades hidráulicas. O nome hidráulico, quando a gente fala sociedade hidráulica, significa sociedades que, ao longo do tempo, desenvolveram técnicas de controle sobre os rios, sobre a água dos rios, né? Então, como eu disse para vocês, os rios serão condição essencial para o desenvolvimento da vida nessa região, né, com características de secas, podem observar no mapa, assim como, pessoal, as cheias poderiam trazer diversos prejuízos para a vida dos sujeitos que lá estavam habitando aquela região. Logo, eles sacam que era questão de desenvolver técnica para lidar com os rios. Então, por isso que se chamam sociedades hidráulicas, porque desenvolvem técnicas de cuidado com os rios, né? Então, pessoal, eles vão construir aí, tentando controlar a violência das águas, né, quando havia cheias, no caso do rio Eufrates, do rio Tigre. Eles vão construir, pessoal, sistemas de diques e barreiras de proteção para tentar conter essa violência das águas, assim como buscando a perenização das águas, para que as águas continuassem a correr na região durante os períodos de estiagem. Eles vão criar aí, pessoal, túneis para irrigação durante os campos nos períodos de estiagem, nos períodos do verão, né? Que serão os famosos sistemas de regadio, que será justamente como vocês podem perceber aí nas imagens ao qual eu coloquei do lado direito da tela. São esses túneis aqui. Esses túneis foram construídos com o objetivo de manter a perenização do recurso hídrico durante o período de estiagem. Logo, isso proporcionou o sistema de regadio, que era justamente a água próxima às plantações, que permitia que essas plantações fossem regadas com mais rapidez, porque ao lado das plantações você tinha túneis onde passavam essas águas. Então, pessoal, essa é a primeira característica principal dessas cidades mesopotâmicas, que é justamente o contato próximo com os rios. Elas são hidráulicas. Por que são hidráulicas? Porque vão desenvolver técnicas de controle sobre as águas dos rios. No caso, né, como eu disse para vocês, dique, barreiras de proteção, além dos túneis para o desenvolvimento para a irrigação das plantações que estavam presentes, né, que se faziam presentes nas lavouras das sociedades mesopotâmicas. Para além disso, pessoal, as sociedades mesopotâmicas se utilizavam sobretudo da agricultura, ou seja, a agricultura era a base da vida econômica, e principalmente, né, quando o assunto era agricultura, as sociedades mesopotâmicas tinham uma relação muito próxima com os cereais, que era talvez o principal elemento econômico um dos principais elementos econômicos de quando se falava da agricultura. Para além da agricultura, pessoal, podemos também trazer a pecuária como outro elemento importante em se tratando da economia mesopotâmica, né? Porque havia a criação de ovinos, caprinos, suínos e bovinos. No caso dos bovinos, os bois eram valiosos tanto porque eles possibilitavam, né, que as suas carnes, né, eles possibilitavam tanto que as suas carnes fossem utilizadas para a alimentação de humanos, assim como esses bois eram utilizados, pessoal, também nos arados, né? O boi era a força motriz dos arados no período mesopotâmico. E por último, mas não menos importante, os mesopotâmicos, no caso as sociedades que se desenvolveram nessa região, faziam uso da caça, pesca e atividades artesanais. Aí vocês falam, Mateus, bom, você falou que elas são sociedades hidráulicas que tinham contato próximo com a agricultura, com a pecuária, com a caça, com a pesca e com as atividades artesanais, né? Ou seja, que seriam as principais forças produtivas e principais atividades econômicas da região. Mas como é que estava estruturada socialmente a Mesopotâmia, né? Então, pessoal, a Mesopotâmia estava a região mesopotâmica apresentou uma sociedade muito estratificada, basicamente dividida em estado e comunidades. Como vocês podem perceber, e aqui desconsiderem o nome faraó, porque
As cidades mesopotâmicas não vão ter essa nomenclatura para os reis e para os chefes de estado, né? A gente pode tratar aí como sacerdotes, nobres, os potenzis, no caso dos sumérios, né? Mas desconsiderem essa palavra faraó. Então podemos notar na pirâmide, nessa pirâmide estamentária social, de que essas cidades mesopotâmicas, né? Elas eram formadas por um líder, que era um governador, um rei, um nobre, que comandava uma sociedade acompanhado de soldados, escribas e comerciantes. Então, pessoal, retomando, né? Na camada mais baixa das sociedades mesopotâmicas estavam os oprimidos, né? Que no caso eram os artesãos, camponeses e escravos. Então, a camada rica era vinculada de uma forma ou de outra ao Estado, ao governo, enquanto que as camadas pobres estavam associadas às diversas comunidades aldeãs que se espalhavam nas proximidades dos grandes rios, no caso o rio Éufrates e o rio Tigres, né? O rio Tigre. E, apesar de existir algum nível de escravidão, no caso dos escravos de guerra, que eram tomados durante as guerras que existiram na região, que foram várias, a maior parte da população era composta de camponeses, né? Então, pessoal, dando seguimento, a política e a religião são dois campos que andam lado a lado dentro dessas cidades mesopotâmicas, né? Porque na Mesopotâmia, política e religião são dois temas que são dois campos que eles se coadunam, né, dessa construção do imaginário social das sociedades mesopotâmicas. Então, a política mesopotâmica, nas sociedades mesopotâmicas, foi marcada pela existência de cidades-estados, ou seja, eram cidades ao qual eram chamadas de cidades-estado porque cada uma tinha uma maneira diferente de se organizar com a sua própria concepção de política, de religião, de sociedade, de cultura. E apesar de ter vivido sobre impérios, né, como é o caso dos babilônicos, dos acádios, mantiveram sua exuberância e influência sobre a Mesopotâmia, né? Ou seja, apesar deles terem, apesar das sociedades mesopotâmicas, no caso a Babilônia e os acádios terem desenvolvido impérios, mas ainda assim, em sua maioria, as sociedades mesopotâmicas preferiram desenvolver cidades-estado, né? Então, os governantes tinham, assim como no Egito, né, e outros povos da Crescente Fértil, que eu vou explicar para você na próxima aula o que é Crescente Fértil, vínculo com os deuses. Porém, o Patesi, que era o governante dos Sumérios, né, o Patesi ele não tinha, diferente das outras sociedades do Mediterrâneo, o Patesi, que era o governante sumeriano, ele não tinha esse título de um deus vivo na Terra, que era como se denominavam os nobres da Mesopotâmia. Ele era apenas um sacerdote de Deus aqui na Terra, era apenas um representante de Deus na Terra, né? Mas não sim um Deus vivo, né? Como essas sociedades mesopotâmicas costumavam dizer a respeito dos seus governantes, né? Então, a Mesopotâmia na religião foi marcada pelo politeísmo, ou seja, a crença em vários deuses. Cada sociedade tinha uma forma diferente de olhar sobre os seus deuses. As divindades poderiam mudar de acordo com cada sociedade, porque cada sociedade percebia a religião de maneira diferente. E ao contrário dos egípcios, desculpe que eu errei, ao contrário dos egípcios, não construíram grandes monumentos funerários, como é o caso das pirâmides, tumbas, pois tinham um pessimismo com relação ao destino pós-morte. Então, é uma característica dessas sociedades, eles não construíram monumentos fúnebres. Então, não vamos encontrar na Mesopotâmia pirâmides, né? Porque essas sociedades não tinham como característica esse culto fúnebre, como tivera tido pelos seus mortos os egípcios, né? Então, pessoal, vamos agora detalhar um pouco a respeito dos povos da região do Mediterrâneo, né? Então, vamos falar agora sobre os sumérios, que foram os primeiros povos a habitar a região, os acádios, os babilônicos, assírios e caldeus. Então, pessoal, os sumérios, que foram responsáveis por habitar a região do terceiro milênio até 2350 a.C., eles foram o primeiro povo a habitar a região da Mesopotâmia, onde atualmente compreende o atual Iraque, né? E antigamente era onde ficava ali, a região onde ficava entre o rio Tigre e o rio Éufrates, como eu já ressaltei para vocês no início da nossa aula.
Então, eles foram responsáveis pela construção dos primeiros templos e palácios monumentais, que eram os famosos zigurates, né? Assim como pela fundação das primeiras cidades-estado, ou seja, que eram cidades que auto se controlavam, se auto administravam, né? Com suas concepções próprias de cultura, religião, como eu citei para vocês no tópico anterior. E provavelmente, né, a gente tem assim, historiadores têm essa intuição de que eles foram responsáveis pelo desenvolvimento da escrita, no caso, a escrita cuneiforme, como vocês podem notar aqui no quadro, na foto da direita, né? Desenvolver a escrita cuneiforme supostamente para controlar o fluxo comercial que eles desenvolveram na região. Esse povo notabilizou-se por ter aperfeiçoado as técnicas de irrigação, também não era por demais, já que eles foram os primeiros a ocupar a região da Mesopotâmia, né? Ou seja, foram responsáveis por aperfeiçoamento das técnicas de irrigação dos rios, que alimentavam as suas plantações, e as áreas urbanas com concentração populacional. Né? E como eu já citei para vocês no início, além disso, com o desenvolvimento da escrita cuneiforme, os sumérios conseguiram controlar e registrar de forma melhor o fluxo de excedentes que era produzido nas cidades. Então, pessoal, essa foi a primeira sociedade que passou a se desenvolver na Mesopotâmia. Mais à frente a gente encontra os acádios, que vêm de 2350 a 1900 a.C. A principal característica dos acádios é que eles foram responsáveis por criarem, após a tomada da região da Suméria, da Suméria, né? Eles criaram o primeiro império da Mesopotâmia. Então, os habitantes da cidade de Akkad, por volta de 2550 a.C., invadem as cidades sumerianas. Comandados pelo rei Sargão I, conquista e unifica estas cidades, fundando o primeiro império mesopotâmico. Sucessivas revoltas das cidades sumerianas e ataques de outros povos vieram a enfraquecer o império, que por volta de 1900 a.C. foi derrubado pelos Gut, né? Que os Gut seriam os povos da ascendência babilônica, que irão tomar conta da região de 1900 a 1200 a.C. Então, os povos babilônicos, né? Esse povo ocupou a parte mais ao norte da região onde estavam os sumérios, né? E fundaram a grande capital Babilônia, que já por volta de 1750 se tornou o maior centro urbano e comercial da antiguidade. Lembrando que a Babilônia vai ser mais um império que vai se constituir na região da Mesopotâmia, né? Isso só foi possível, né? Essa política expansionista só foi possível, ou melhor, essa expansão só foi possível a partir das políticas expansionistas do rei Hammurabi, que transformou essa civilização em um grande império que conseguiu dominar a Mesopotâmia. Mas um dos elementos principais dos povos babilônicos é isso aqui que vocês podem notar na nossa direita da imagem, que é o desenvolvimento do primeiro código de lei que se tem conhecimento, que é o Código de Hammurabi, porque pelo desenvolvimento expansionista, né, dos babilônicos, e para controlarem um império que já estava grande por demais, foi preciso criar algumas leis para o controle da região, no caso a região do Império Babilônico, e eles criaram o Código de Hammurabi, que é esse código que vocês estão podendo visualizar na direita da tela de vocês. Além disso, os babilônicos foram responsáveis pelo desenvolvimento do calendário e do relógio que se alinhava aos raios do sol, e também com as sombras que eram produzidas ao redor dos relógios, né? Mais a seguida, pessoal, encontramos os assírios. Bom, os assírios eram barra pesada, viu? Porque eles se constituíram enquanto uma sociedade guerreira, né? Então, a formação desse império aconteceu graças ao amplo desenvolvimento de uma cultura visivelmente voltada para a guerra, ou seja, eles tinham o costume de desenvolverem saques, destruição e massacre, ou seja, os saques, destruições e massacres eram táticas comuns que asseguravam a supremacia dos assírios contra os outros povos guerreiros da região. Então, o império tomou grandes proporções, o Império Assírio, tomando conta do Oriente Médio, da Ásia Menor e do Nordeste da África. Então, como vocês podem perceber aí, pessoal, os assírios eram povos guerreiros que tinham como a sua principal característica o exército e o uso da violência para subverter os povos
os povos da região ao seu domínio, né? Ou seja, eles invadiam as regiões, saqueavam e matavam os seus inimigos. Uma das as características principais dos assírios, pessoal, é a tecnologia bélica avançada com a utilização dos cavalos durante os conflitos. Lembrando que os assírios serão conhecidos como, supostamente, os primeiros a fundarem exércitos. Né? Os primeiros exércitos ao qual temos notícias foram fundados pelos assírios. Né? Ou seja, para além da tecnologia bélica desenvolvida, né, no caso da utilização dos cavalos, eles também utilizavam lanças, escudos, espadas de ferro e carros de combate. E como eu disse para vocês acima, eles desenvolveram o primeiro exército organizado que se tem conhecimento. Né? Então os reis assírios eram, antes de qualquer coisa, os chefes guerreiros e governavam auxiliados por uma elite militar, como a gente já percebeu lá naquela pirâmide estamentária anterior. E chegamos aos últimos povos, né, que são os caldeus ou os neobabilônicos. Muitos costumam dizer que esse foi o segundo império babilônico, do ano de 612 a 539 a.C. Então esse é o estágio final da civilização mesopotâmica. Foi o segundo império babilônico, como eu disse para vocês, no caso, governado por Nabucodonosor, que é um governante conhecido pela Bíblia, que a Bíblia traz alguns versículos que falam sobre ele. E entre os principais fatos que essas sociedades constituíram foi a conquista de Jerusalém, né, no período em que o Império Neobabilônico ou Caldeu estava em vigor, assim como conquistas militares, construção de templos, como vocês podem perceber aqui, com os famosos jardins suspensos, e aquela famosa passagem bíblica da Torre de Babel, também foram construções ou fatos que se desenvolveram durante o Império Neobabilônico, né? E aí, pessoal, esse período ele marca o fim, ele é o estágio final da civilização mesopotâmica, que vai chegar ao fim com a invasão dos persas. Mas isso é conteúdo para a próxima aula. Por essa aula, isso é só. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e vão me dando feedback aí para que eu consiga ir melhorando a cada aula. Então, pessoal, obrigado pela atenção de vocês e ótimos estudos.